No vasto e misterioso território da psique humana, Carl Gustav Jung nos apresenta um dos arquétipos mais fascinantes e essenciais de sua teoria, o arquétipo do anima e do animus. 2 nomes, 2 forças, 2 espelhos simbólicos que habitam dentro de cada um de nós. Independentemente do nosso gênero, Jung nos dizia que cada homem carrega dentro de si a imagem do feminino, a ânima, e cada mulher a imagem do masculino, o animus. Eles não são apenas reflexos culturais, mas potências vivas que influenciam nossas emoções, decisões, relacionamentos e, principalmente, nosso processo de individuação. Aquele chamado profundo que nos convida a sermos inteiros, completos, conscientes de tudo que vive em nós. O ânima, esse feminino, interior no homem, é como uma névoa que dança entre os campos da emoção, da intuição, da criatividade e da espiritualidade. Ela pode surgir em sonhos como uma figura encantadora, maternal ou sedutora, assumindo diversas formas simbólicas ao longo da vida. Já o animus, o masculino interior da mulher, habita os reinos do pensamento, da razão, da vontade e da ação. Ele também aparece em visões e sonhos como uma presença forte, argumentativa, muitas vezes crítica, outras vezes heróica. Ambos são forças que, quando inconscientes, projetamos nas outras pessoas. É por isso que tantas vezes nos apaixonamos perdidamente por alguém que, na verdade, está apenas espelhando um pedaço de nós que ainda não conhecemos. Jung descreve que o caminho para nos tornarmos inteiros passa pelo reconhecimento e integração dessas 2 potências. Mas não é um caminho fácil. A ânima pode iludir, encantar, manipular. O animus pode dominar, criticar, endurecer. Integrar significa acolher essas vozes internas, escutá-las sem se deixar dominar por elas, transformando a projeção inconsciente em consciência lúcida. O homem que integra sua ânima se torna mais sensível, intuitivo, criativo. A mulher que integra seu ânimos, mais racional, firme, centrada. Mas antes de integrar, é preciso reconhecer, e é aqui que os arquétipos simbólicos se tornam chaves poderosas. O mundo simbólico é o idioma secreto da psique, e dentro dele, o ânima e o animus se expressam por meio de imagens arquetípicas que povoam nossos filmes, mitologias, sonhos e contos. No universo simbólico da ânima, podemos encontrar a sereia, com sua beleza hipnótica e força sedutora que atrai o homem às profundezas emocionais. Um lembrete de que o feminino também é mistério e perigo. Depois surge a Mãe Divina, fonte de nutrição e amparo incondicional, que ensina o acolhimento e o amor compassivo. A feiticeira, com seus olhos antigos e sabedoria oculta, representa o poder do feminino que transforma sem esforço. A musa, inspiradora, brilha como a chama que acende a alma criativa do homem, despertando-o para a arte e o sublime. E a deusa lunar, como Ártemis ou Ísis, guia a alma pelo caminho do sagrado, da natureza e da intuição profunda. Por outro lado, no território simbólico do animus, a mulher encontra arquétipos como o guerreiro que surge nos momentos em que é preciso agir, proteger, lutar por si mesma. O sábio ou mago que oferece discernimento, visão e clareza mental. O juiz ou legislador que impõe regras, estrutura interna e limites saudáveis. O rebelde ou herói solitário que simboliza o desejo de liberdade, coragem e autenticidade mesmo diante do desconhecido.
e o rei interior, aquele que comanda o próprio mundo com firmeza, integridade e liderança consciente. Esses arquétipos não são meras ideias. Eles vivem em nós. Cada um deles toca em cordas sensíveis da alma, revelando aspectos que muitas vezes reprimimos, mas que anseiam por expressão. Quando nos relacionamos, é comum projetarmos esses arquétipos inconscientes no outro. O homem busca a deusa em sua parceira, a mulher espera que o outro encarne o herói. Mas essa busca externa só encontra real sentido quando descobrimos essas figuras primeiro dentro de nós mesmos. Na jornada do autoconhecimento, integrar o anima e o ânimos é como unir o sol e a lua em nossa constelação interior. É caminhar do amor cego à sabedoria amorosa. É entender que dentro de cada mulher existe um guerreiro pensante e dentro de cada homem uma feiticeira intuitiva. Quando essas partes se reconhecem, o ser humano floresce em sua totalidade. Carl Jung nos convida então a olhar para dentro, a escutar essa voz interior, às vezes doce, às vezes exigente, e perguntar: qual dessas imagens vive em mim? Qual delas me domina? E qual precisa ser despertada? O encontro com o anima e o ânimos é um rito de passagem profundo. E ao atravessá-lo, encontramos não apenas o outro dentro de nós, mas também o nosso eu mais verdadeiro, mais íntegro, mais desperto. E assim seguimos, porque no próximo vídeo desceremos ainda mais nas profundezas do inconsciente coletivo. Atravessaremos o limiar da razão para encontrar um guia enigmático e ancestral. O velho sábio, aquele que habita o limiar entre o mundo conhecido e o eterno desconhecido. Prepare-se, porque onde há sombra, também há luz, e onde há mistério, há revelação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!